Olá, gente, bem-vindos a mais uma aula aqui da nossa disciplina de Matemática Financeira. Chegamos à aula de número 4 e o nosso tema na aula de número 4 é fazer referência a juros compostos e taxas equivalentes, que é algo muito útil no dia a dia. Afinal, se você pegar lá uma tabela de investimentos de qualquer banco, você vai observar que existe lá um rendimento mensal e um rendimento anual. Imagina, por exemplo, um rendimento de 1% ao mês. Esse rendimento de 1% ao mês equivale a 12% ao ano? A resposta é não. No caso de juros compostos, como a gente vai poder observar, na prática são juros sobre juros. Então você não pode simplesmente considerar que 1% ao mês vai equivaler a 12% ao ano. Na prática vai ser mais do que 12% ao ano, porque vai render juros sobre juros. A gente vai falar também um pouquinho sobre juros simples e as chamadas taxas proporcionais, mas o nosso foco fundamental serão os juros compostos e as taxas equivalentes, justamente como está citado aqui no tema da nossa aula, no título da nossa aula, juros compostos e taxas de juros equivalentes, porque aí a gente vai buscar uma equivalência entre o juro mensal e o juro anual. Tudo bem? Aqui um pequeno planejamento de como vai funcionar aqui a distribuição dos nossos vídeos, como vai funcionar realmente essas quatro separações aqui dentro do nosso encontro. Nós teremos os 2 primeiros vídeos falando um pouco mais de teoria, como é que funciona na prática, que conceito é esse, como é que ele pode ser útil no nosso dia a dia. E os 2 vídeos finais, nós vamos dar exemplos matemáticos de como esses conceitos podem ser implementados, porque na prática, esses conceitos têm que ser úteis no nosso dia a dia e nós temos que ser capazes de usar esses conceitos. Então, no final das contas, nós estamos aqui tentando transformar taxas mensais em anuais, taxas anuais em mensais, taxas mensais em semestrais, taxas semestrais em bimestrais e assim por diante. É isso que a gente vai fazer ao longo desse nosso encontro e vai tentar entender um pouco qual é a equivalência entre as taxas, qual é o relacionamento que existe nas taxas presentes dentro de um mercado, presentes dentro de uma economia. Lembrando sempre que nós temos aqui as nossas referências bibliográficas de sempre. É claro que cada uma dessas referências tem lá as suas especificidades dentro do manual de cada uma das aulas, dentro das referências de cada uma das aulas. Lembrando sempre que existem muitos manuais de matemática financeira no mercado e a maior parte deles acaba apresentando todos esses conceitos que nós estamos estudando aqui, ou pelo menos a maior parte desses conceitos que nós estamos estudando aqui. Tudo bem? Agora vamos para os conceitos que realmente importam. Lembrando sempre que existe diferença entre juros simples e juros compostos. Claro que o nosso foco serão os juros compostos, porque eles é que são utilizados no dia a dia. Mas existem também os juros simples e nós precisamos fazer referência a esses juros simples. Quando se trata de juros simples, nós falamos de taxas proporcionais e não de taxas equivalentes. Taxas equivalentes é um conceito para juros compostos. No que diz respeito a juros simples, se você tiver 1% ao mês, isso equivale a 12% ao ano? No caso de juros simples, a resposta é sim, porque no caso dos juros simples é sempre respeitada a proporcionalidade, uma vez que o cálculo dos juros é sempre feito sobre o valor inicial. Incide sobre o valor inicial. Como o valor inicial nunca muda, o rendimento também nunca muda. Se você estiver falando de 1% ao mês de R$1.000, no caso de juros simples, você está falando, claro, de R$10 por mês, porque esses R$10 serão calculados sempre sobre o valor inicial, que será de R$1.000, embora você esteja acumulando ali 10 em cada um dos meses, e no final de 12 meses você vai ter R$120. Isso eu estou falando de juros simples. No caso de juros simples, vale a proporcionalidade. Ou seja, 1% ao mês equivale a 6% ao semestre ou 12% ao ano. Não muda nada, porque nós estamos falando de juros simples e no caso de juros simples valem as taxas chamadas proporcionais. Então, 1% ao mês ou 12% ao ano rende a mesma coisa. No caso de juros simples, o ganho será idêntico sobre o montante inicial vai crescer na mesma magnitude,
seja 1% ao mês durante 12 meses, seja 12% ao ano durante os mesmos 12 meses, no caso, um ano. Então, essa é a parte mais fácil, porque no que tange a juros simples, nós teremos sempre a proporcionalidade. O grande problema é que no mundo real nós temos os juros compostos. E são os juros compostos que são utilizados no dia a dia, são eles que acabam sendo aplicados no mundo real. E no caso dos juros compostos, nós não temos taxas proporcionais, nós temos taxas equivalentes. O que acaba acontecendo nos juros compostos é o seguinte: se eu tenho lá R$1.000 rendendo 1% ao mês, então no primeiro mês nós passamos a ter R$1.010. Aí 1% não vai incidir sobre R$1.000 como nos juros simples, vai incidir sobre R$1.010. Então, na prática, é juros sobre juros. E no caso dos juros compostos, 1% ao mês não equivale a 12% ao ano. 1% ao mês é mais do que 12% ao ano, porque é juros sobre juros. Então, sempre que nós estivermos falando de juros compostos, não vale o conceito de proporcionalidade, vale o conceito de equivalência. Na prática, então, é juros sobre juros. E 1% ao mês, no caso de juros compostos, é mais do que 12% ao ano. Então, vai dar 12 qualquer coisa, a gente vai ver alguns exemplos matemáticos. Como é que calcula essa equivalência e quais são as taxas equivalentes dentro de uma determinada economia. Então, no final das contas, a gente está falando de um processo onde os juros simples e os juros compostos geram cenários diferentes. Os juros simples nos geram taxas proporcionais, e aí é só seguir a proporcionalidade bonitinho, e os juros compostos acabam gerando taxas equivalentes. E a conta vai ser um pouquinho mais sofisticada, a conta vai ser um pouquinho mais complicada, como a gente vai ver na sequência. Conta de juros simples? Fácil. Transforma mês em ano? Só multiplicar por 12. Resolveu. No caso de juros compostos, não é bem assim, porque nós vamos estar calculando juros sobre juros. Então, as taxas equivalentes que acabam sendo o grande nó da questão, que acabam sendo úteis no nosso dia a dia, que acabam sendo úteis no mundo real, e por isso elas vão ter um espaço especial aqui ao longo dessa aula de número 4 do nosso curso de Matemática Financeira. Obrigado, até o próximo vídeo.